Olá, estamos aqui hoje com uma convidada super especial que tem muito a nos acrescentar, tanto profissionalmente como no desenvolvimento de todo o tratamento de nossos pacientes. A doutora Guinevere Duque, que é nutricionista. Se apresenta pra gente, doutora. Olá, gente. Eu sou a Guinevere Duque, sou nutricionista, especialista em nutrição esportiva, estética e muito focada nessa parte de emagrecimento. E hoje vai ser um papo bem legal, que nós vamos falar de alimentação, mastigação e um assunto que todo mundo gosta de saber, emagrecimento, não é isso, doutora? E isso vai ter tudo a ver com o que a gente faz no nosso dia a dia, com o que você faz no nosso dia a dia e o resultado que milhares de pessoas buscam, né? Exato. Que é cuidar da autoestima, né? As nossas profissões estão entrelaçadas, sim, buscando bem-estar emocional também dos nossos pacientes, né? E nós decidimos trazer uma nutricionista para conversar com vocês aí de casa, com cada um de vocês, da importância de quem perdeu os dentes, de colocar os dentes novamente, porque graças a Deus as tecnologias permitem, né, que as pessoas consigam ter sim dentes fixos novamente e melhorar a sua condição de mastigação. E a doutora vai orientar você aí de casa como isso influencia na saúde como um todo, né, doutora? Porque quando a gente fala de dentição, né, de dentes, às vezes as pessoas relacionam muito com a questão estética, né? E não tem tanta noção do quanto isso está relacionado com a saúde. A mastigação, ela está diretamente relacionada tanto com a forma que a gente digere os alimentos, com a forma de digestão, de absorção, quanto com o emagrecimento também. É um dos pontos que eu trato muito com os pacientes em consulta, porque é uma coisa que hoje em dia, como as pessoas têm uma vida tão corrida, hoje em dia é tudo muito rápido, tem pessoas que têm pouquíssimo tempo para fazer as refeições, né? Então a mastigação é uma coisa que passa muito despercebido, é muito negligenciado, e as pessoas não têm ideia do quanto isso está relacionado com o processo de emagrecimento e para a saúde como um todo, né? Integral, né? Exatamente. Eu vou parar aqui agora, vou pedir para você aí, ó, botar o dedinho nesse aviãozinho aí, compartilhar esse link com a galera, porque vai ser muito legal isso aqui. E nós vamos falar de saúde, emagrecimento, algumas doenças sistêmicas e como isso influencia no psicológico, nos resultados do dia a dia de todos nós e ainda a possibilidade de realizar nossos sonhos, né, doutora? Exatamente. E a gente sabe que hoje tudo é muito focado para o emocional. A gente sabe o quanto o emocional afeta diretamente a saúde de uma forma geral. O que eu sempre falo, comanda tudo. Exatamente. O emocional, ele é responsável por grande parte do nosso desempenho, né? E quando a gente tem um fortalecimento emocional, porque a gente se ama, porque a gente gosta do que vê, porque a gente está satisfeito com tudo que a gente tem na gente, ou com os cuidados que a gente tem, tudo fica melhor, tudo fica mais fácil. E a saúde acaba refletindo isso tudo, né? Uma coisa vai puxando a outra, tá tudo interligado, mas o emocional, como ele controla tudo, está relacionado com a questão da autoestima. Então, se a gente tem mais autoestima, isso melhora também a forma que a gente se vê, como vai funcionar, né, a nossa autoestima e a motivação também que a gente tem para poder focar nos nossos objetivos. E olha só que legal, vou trazer alguns dados aqui. São mais de 40 milhões de brasileiros que não possuem um dente sequer na boca. 40 milhões de brasileiros. Gente que não tem nenhum dente. Eu não estou falando que falta um dente, que não tem nenhum dente. Então, se a gente pensar naquela população sem dente, que faltam alguns dentes, são milhares e milhares de pessoas que vivem dessa forma só aqui no Brasil. Imagina isso mundo afora, né? A quantidade de pessoas que falta, sei lá, dente de um lado, tem que mastigar do outro. Ou falta dos dois lados, e aí a mastigação tem que acontecer na frente. E essa mastigação, muitas das vezes, não acontece por completo, e aí vem decorrendo várias situações de uma maneira como um todo, não é isso, doutora? Nunca vai ser uma mastigação com qualidade, né? Quando a gente só consegue mastigar de um lado, sente dor, a gente não consegue mastigar com qualidade e, consequentemente, a digestão vai ficar mais lenta, vai acontecer uma sobrecarga no estômago para poder dar conta da digestão. Então, se a digestão fica mais lenta, a absorção dos alimentos, né, dos nutrientes fica mais lenta também. Então, às vezes a gente faz uma refeição que daria energia em 1 hora,
vai demorar o dobro de tempo ou mais para a gente sentir aquela energia da alimentação, da refeição. E aí, o que pode acontecer? Aquela indisposição depois de comer, aquele cansaço, Preguicinha, né? Aquele sono que não acaba. aquele famoso comeu, ai, que vontade de dormir, de tirar uma soneca. Isso também está relacionado com a sobrecarga que a gente faz, às vezes, para poder fazer a digestão e a absorção dos nutrientes. Eu falo que, normalmente, o paciente que ele não mastiga corretamente, que ele não forma o bolo alimentar corretamente, ele costuma ter gastrite, ele desenvolve N problemas estomacais, porque a demanda do suco gástrico tem que ser muito maior para digerir aquele alimento que não foi corretamente triturado na cavidade bucal, e dali ele já vai para o intestino e ele não consegue ser absorvido da forma correta, porque o bolo alimentar também não está no estado que deveria estar, e aí o paciente desenvolve uma série de deficiências, né? Anemia, entre outras coisas, porque ele não consegue absorver os nutrientes que ele precisaria e que ele poderia absorver caso ele tivesse triturado corretamente os alimentos. Porque a digestão ela já começa na mastigação, então a mastigação é a primeira parte. E aí, se você já não consegue fazer isso com qualidade, acontece exatamente isso que a gente está falando, essa sobrecarga no estômago. Então, essa questão do suco gástrico também. Então, quem já tem problema estomacal vai piorar. E quem não tem pode vir a desenvolver, né, por conta da mastigação. E é uma coisa que é muito pouco falado, né, como a gente estava falando, com a questão do tempo, né, de todo dia, todo mundo ter essa vida mais corrida, esse pouco tempo para fazer as refeições. E pouco se fala sobre a importância da mastigação na prevenção e no tratamento dessas doenças. Refluxo, azia, gastrite. As pessoas não costumam associar, né? Constipação também, eu atendo muitos casos todos os dias no consultório de um intestino que não funciona. E na mastigação você já vê que a pessoa não consegue mastigar direito, come ali em 5 minutos, 10 minutos. Isso também faz com que o intestino fique mais prejudicado, né? Não consiga funcionar tão bem. Outra coisa também que prejudica na mastigação, beber líquido junto com a refeição, porque se você já bebe o líquido junto, você já dilui e você consequentemente vai mastigar menos. Você acredita que aquele alimento já está mais macio, já está bem triturado, entendi. E a mastigação, né, ela está relacionada com o processo de saciedade. Então, o fato da gente mastigar estimula a sensação de saciedade que a gente tem. Olha que legal. Legal. E aquele lance que as pessoas às vezes falam que engole a comida, né? Que um fala, pô, eu tô comendo igual pato, tô engolindo tudo, porque não consegue mastigar, ou por falta de dente, ou por falta de hábito, e a pessoa começa a engolir os alimentos. O estômago tem que fazer o trabalho que a gente não fez com a mastigação, né? Além de digerir, ele tem que triturar ali o bolo que a gente consumiu. E outra coisa que me chamou a atenção agora, que você falou sobre a constipação, que ninguém fala sobre isso. E hoje a gente sabe que o intestino é um segundo ou talvez até o primeiro cérebro em quantidade de neurotransmissores, de uma série. E a gente sabe que o alimento que está ali sem ser corretamente expelido, ele pode causar outro tipo de doença, né? Até doenças mais graves que a gente talvez não tenha se atentado, que podem sim estar diretamente ligados a uma mastigação ineficiente. Então, realmente é estômago, é intestino, são carências nutricionais, e aí a pessoa vai lá e quer suplementar, quando na verdade não precisaria de nada disso. Uma alimentação mais eficiente e mais bem triturada, trabalhada ao longo da digestão, poderia suprir bem essa ausência. Quando a pessoa não consegue fazer o básico, né? Quando o básico ele é ineficiente, a pessoa não consegue cumprir, a suplementação não adianta. A suplementação, o nome já diz, né? Ela tem que suplementar quando a gente já consegue fazer o básico. E uma curiosidade disso é que os dentes, ele tem os encaixes. O superior encaixa com o inferior. E que muita gente não tem noção é que a simples ausência de um único dente altera totalmente essa engrenagem da mastigação. E isso acarreta problemas no corpo como um todo. E você está falando de alimentação, de mastigação com a Renata, e me fez lembrar de uma situação de como eu era muito criança. A minha avó usava dentadura e ela não se alimentava na mesa
com a família, com todo mundo, porque ela tinha vergonha. Ou ela comia sozinha antes, ou ela comia depois. Mas na mesa em família, minha avó, eu não me recordo da minha avó em mesa em família se alimentando. E hoje eu entendo que é provavelmente pela dificuldade de alimentação com as próteses que ela tinha, ela não se sentia confortável para se alimentar junto em família. E aí vinha o isolamento social. E é tão comum no nosso dia a dia a gente receber pessoas que utilizam próteses, doutora, como essa aqui, ó, dentadura, gente. E essas próteses, elas são presas por sucção na boca. Aí você imagina, os alimentos mais saudáveis geralmente têm uma textura mais dura. Eu estou errado? Fala isso? Não, as fibras, né? Não é isso? As cascas, fibras, folhas, frutas, carne, né? Tem uma resistência maior. Aí você imagina só, a pessoa tem dentes de tirar e colocar, que são removíveis, presos à sucção. Quando essas pessoas mastigam de um lado, balança do outro, porque eu estou botando pressão de um lado só. Aí eu mastigo do outro, balança de cá. Além da sensação de insegurança, de desconforto e dor, essas pessoas começam a se alimentar não dos alimentos mais saudáveis, mas dos alimentos mais fáceis para ela se alimentar, os mais macios. E geralmente são alimentos ricos em carboidratos, em açúcares, não sendo os mais saudáveis para essas pessoas. Em fibras, em proteínas. E aí é tão comum eu virar e perguntar para os pacientes assim, e você se alimenta bem? A pessoa fala, sim, me alimento bem. Eu falei, então me responde com sinceridade. Você consegue morder uma maçã? Quando você está se alimentando de bife, você consegue mastigar, triturar esses alimentos? A resposta vem em seguida. Assim também é demais, né, doutor? Então, assim, o normal para eles passa a ser tudo que é molinho, de textura muito macia. Imagina achar demais você conseguir comer uma fruta ou um pedaço de carne. A gente acha que isso não existe, mas isso é mais frequente do que a gente imagina. E o mais louco disso é que as pessoas se habituam tanto com isso ao longo dos anos, 10, 15, 20, 30 anos, que para elas passam a ser normal se alimentar dessa forma. Não tem consciência do tanto de saúde que está perdendo ao longo dos anos, né? Não tem essa noção. Não só a saúde, mas também esses momentos, igual você estava citando da sua avó, né? Imagina quantas memórias ela não perdeu por não estar comendo ali em família. Então, não só a questão da saúde, quanto esses momentos que ficam. Exatamente. Pegou essa aí? Não, essa aí eu tenho que parar agora para falar aqui um pouquinho, fantástico. Porque isso aqui, pega esse aviãozinho e compartilha esse conhecimento, porque muitas pessoas não sabem que estão perdendo todo dia um pouquinho ao longo dos anos. E a gente tem aqui o nosso papel de conscientizar, de informar que é possível sim viver mais, com mais saúde, com mais qualidade de vida e também com mais sorrisos, com mais autoestima, com mais alegria, sem perder os momentos em família, os momentos de relacionamento que são tão importantes, né? Porque é o que marca as memórias, né? E como me marcou, como no caso da minha avó. Eu era criança e isso me marca até hoje. Vem comigo dentro de mim até hoje. Você imagina quantas famílias de vovó, pai, mãe, tio, que muitas das vezes se ausentam, se isolam por conta do medo, da vergonha, do medo do julgamento do outro, que isso é muito forte, né? Ninguém quer se indispor, correr o risco de ser julgado, mesmo por um familiar, né? E não vive esses momentos e perde a oportunidade de dar e de receber também. amor. Quantas pessoas Exatamente. evitam ter um relacionamento amoroso, Sim, amoroso. pessoas, Nossa, por essa insegurança na boca. De trabalho também, né, doutora? Com certeza. E aí eu fico imaginando quantas oportunidades ao longo da vida as pessoas perdem. E eu posso falar isso categoricamente por mim, porque eu vivi muito tempo com medo do julgamento, medo por ser diferente, porque eu vivi 30 anos gago, eu sei o que essas pessoas vivem com medo de serem julgadas, de serem humilhadas, de não serem aceitas, de serem rejeitadas. E o mais legal disso tudo é que essas próteses aqui, a gente pode afirmar que hoje em dia elas são ultrapassadas, elas são antigas, que existe solução. Porque eu fico muito feliz quando o homem avança com tecnologia e conhecimento para solucionar problemas e fazer com que as pessoas vivam mais e melhor, né? Porque isso que é importante, é sobre isso que nós estamos falando aqui. Qualidade de vida. Nós temos que ser gratos
pelo que ela fez até aquele momento, ajudou muitas pessoas, mas daqui para frente a gente precisa saber que existem coisas muito melhores, que podem gerar qualidade de vida, saúde, autoestima, né? E transformar realmente a vida da pessoa, porque não é só sobre mastigação e sorriso, é sobre vida. Como né? essa aqui é muito antiquada, fala, Flávia, segura aí que eu vou jogar fora já, hein? Pega essa daqui, vou tirar aqui da minha reta, galera. Essa aqui, ó, tá com nada, já deu, hein? Aê! E aí, vou mostrar o que a gente faz para solucionar isso. Então, nós saímos de uma prótese que tapava o céu da boca, que balançava, tirava e colocava. E a gente consegue ter uma prótese fixa, sem céu da boca. Vamos falar um pouquinho sobre paladar, porque eu acho que a nutricionista vai entender muito bem para explicar quem é de casa. Qual a importância de eu sentir, de eu esfregar a língua no céu da boca? Ajuda exatamente nessa questão da palatabilidade, né? De você sentir o gosto dos alimentos. Na nossa língua a gente tem as papilas gustativas, que são as células responsáveis por sentir o sabor das coisas. Então, quando a gente consegue explorar ali toda a nossa boca, né? Inclusive o céu da boca, além de melhorar a mastigação, melhora também a qualidade A sensibilidade, isso, de acordo com o né? que a gente vai comendo, a gente consegue sentir melhor, comer com mais prazer. Isso aí, que legal. Curtir. Você sabe que teve uma paciente há pouco tempo que finalizou o tratamento, colocou a protocolo, que é essa prótese, né, que hoje não tem o céu da boca, que é fixa, que gera essa segurança. E ela chegou super feliz, porque a gente faz uma revisão depois de um tempo, e ela chegou super feliz porque ela queimou o céu da boca com café. Legal. E ela usava uma dentadura desde os 14 anos. E ela falou, eu não sabia o que era essa sensação, a melhor sensação do mundo. Imagina queimar o céu da boca com um alimento quente. Mas para ela, aquilo significa muito. Ela já não tinha essa vivência, né? Então, a gente acha que são coisas bobas, mas que para quem vive, quem passa, significam muito, né? E a gente fala que é uma bola de neve, tudo é uma bola de neve. O quanto essa pessoa, ao longo desse tempo que ela viveu, com a dentadura, como o Lauro fala, presa, sem poder viver a melhor versão dela, ela deixou de mastigar, ela deixou de experimentar sensações, ela deixou de sentir o sabor muitas vezes, e ela deixou de entender que ela merece viver isso tudo, que isso não é pouco, que nós fomos criados para viver dessa forma, da melhor forma possível, para viver, experimentar e curtir cada momento da nossa vida, né? Isso aí. Às vezes a gente se acostuma com o que tá ruim, né? A gente tem que estar sempre aberto a tentar e estar melhorando sempre. Principalmente quando o objetivo é saúde. Nunca tá acomodado com o que tá ruim. E a gente já faz esse tipo de trabalho há mais de 20 anos. E só para mostrar, doutora, olha só a diferença. Aqui você pode puxar, apertar, que ela não balança. Então, gente, eu não tinha noção disso claramente. Até os pacientes começaram a me falar, doutor Lauro, eu tô mastigando carne. Eu falei, que legal, tá mordendo maçã, que legal, que ótimo. Aí chega uma senhora e fala para mim, estou comendo alface. Eu falei, como assim? Ela falou, porque antes eu não conseguia morder o alface. O alface deslizava na minha boca entre os dentes, eu engolia o alface, mas não mastigava. Eu fui investigando ela, então as verduras a senhora não se alimentava? Não. Tudo isso ela conseguiu, depois que ela teve os dentes fixos novamente, voltar a se alimentar. E sabe o que é o mais legal disso? O sonho de quem perdeu os dentes não é fazer implante ou ter protocolo. Eles querem voltar a ter dente fixo, na verdade. E voltar a ter dente fixo significa eu me reabilitar, é eu renascer de novo para poder comer tudo aquilo que eu estou deixando de comer. E quando eu tenho consciência que são os alimentos mais saudáveis, eu entendo a importância disso para a minha vida. E aí é um gesto de amor próprio e de amor para minha família, né? Porque quanto mais eu me cuido, eu consigo dar amor para as pessoas à minha volta, não é isso? Exato, eu sempre falo isso, inclusive, que se cuidar é um ato de amor próprio, porque você não está pensando só em você, mas você tem que pensar também em quem depende de você, em quem ama você. Então, se cuidando, você está cuidando de todo mundo que te ama também. Que legal. E olha só que legal, a gente tem muito caso de pacientes que são diabéticos e vêm fazer implante morrendo de medo, mas a gente faz tudo certinho, parecer médico, tudo bacana, fazemos os implantes. E logo depois que coloca dente, as pessoas começam a emagrecer e relatam que o índice de glicose, o índice glicêmico deles começa a diminuir também. Fica mais fácil para controlar.
Então, assim, a gente fica muito feliz por estar ajudando as pessoas a viverem com mais saúde. E tem um caso que eu vou pedir para a Flávia colocar agora, porque, gente, esse caso é muito legal. As pessoas ficaram perguntando se nós fizemos Photoshop, se era a mesma pessoa ou não, o que aconteceu, como é que ele emagreceu tanto, né? E foi um caso bem interessante e polêmica, que as pessoas, todo mundo, isso é mentira, vocês fizeram As pessoas Photoshop, achavam que era montagem, que era outro paciente. E Mas é exatamente sobre isso, né? é sobre isso. É sobre amor, é sobre se cuidar, sobre se permitir viver uma vida diferente, colher resultado diferente, né? Até o transformar. olhar dele mudou, né? Mudou. Você percebe que mexeu tanto com a autoestima que o olhar dele é um olhar mais feliz. Transformar estilo de vida, né? E se eu não estou equivocado, esse paciente ele era diabético e hipertenso, ele começa a se alimentar mais e ele relatou pra gente, a partir do momento que ele começou a se alimentar melhor do que ele não conseguia comer, ele começou a emagrecer, ele falou assim, poxa, me deu vontade de ir na academia, comecei a caminhar, começou a se cuidar mais, ou seja, começou a se amar mais. Uma coisa foi puxando a outra. Sim. E sabe o que é forte isso dentro de mim? Quando eu mudo os meus hábitos, eu mudo os meus resultados. Né? A vida é sobre Com isso. certeza. Quando a gente se permite mudar os nossos hábitos do dia a dia, da nossa rotina, nosso resultado muda também. E essa melhora nas taxas, né, que você tinha citado em questão de glicemia, né, o colesterol, a pressão também, está muito relacionada exatamente com a qualidade dos alimentos, né, igual você deu o exemplo do alface. Então imagina a diferença que vai fazer para o intestino dessa paciente conseguir comer folhas, né, além das vitaminas também que estão presentes nas folhas. Então, Saciedade, tudo isso é um conjunto, né? questão de índice glicêmico, né? Alguns dos fatores que impactam no índice glicêmico, que é a velocidade de absorção dos alimentos, é exatamente as fibras, proteínas, né? Que a gente encontra muito nas carnes também, que às vezes os pacientes vão ter mais dificuldade de mastigar e vão consumir menos. Então, às vezes trocam um jantar por uma sopa, por exemplo. E aí, com essa carência de proteínas, com essa carência de fibras, nesse exemplo do alface que a gente estava usando, diminui muito a qualidade nutricional desse paciente, deixa mais susceptível a desenvolver problemas de saúde e quando ele já tem, só vai piorando. Então, quando melhora a mastigação, tudo vai melhorando junto também. Você vê que o olhar dele reflete alegria ali, né? Foi isso que eu senti olhando assim da Saiu da tela. O olhar dele, realmente, você notou uma coisa que o olhar dele é alegre agora. O prazer rejuvenesceu, mudou, né? mudou. Como que o Ficou mais prazer novo. saiu Não de tira novo. não, gente. Deixa aqui pra gente ver. Ela sai sozinha. Você vê que o prazer de viver da pessoa é outro, né? O brilho no olho, a vontade de estar vivo. E tem uma coisa que eu gosto de falar muito sobre isso. Ó, aparou a barba, a boca, o sorriso consegue aparecer Ficou mais mais. Ficou. Muito, muito. Aí a pergunta é, você acha que essa nova pessoa aqui, que já não é mais a mesma pessoa, né? Essa nova pessoa aqui, você acha que ela encara o dia a dia dele como, né? Com muito mais alegria, com muito mais amor, com muito mais leveza, né? Querendo doar muito mais para o mundo, né? E aí, o que eu fico imaginando? A expectativa de vida do ser humano está aumentando. Se a expectativa de vida está aumentando, muito se deve ao avanço que nós temos sobre o conhecimento. Conhecimento sobre alimentos, como nos cuidar mais do nosso corpo, da nossa mente. E isso tudo está envolvido diretamente pela alimentação e pela mastigação. Porque se o meu corpo, se o nosso corpo é uma máquina, o combustível é o alimento. Como é que está a nossa máquina que tritura os alimentos? Como que está as nossas escolhas dos alimentos que eu ingiro todos os dias para ter o resultado que eu quero? Que é o quê? Longevidade com saúde, não é isso? Então são coisas que a gente tem que parar para pensar todos os dias, sim, como estão sendo feitas essas escolhas. A gente vive tão no automático que passa a ser normal, não é? Não se alimentar bem. Eu ouvi uma frase uma vez, há pouco tempo, que eu achei muito interessante, que eu tenho buscado lembrar dela todas as vezes que eu vou escolher. Como o Lauro está falando de escolha aqui, eu resolvi falar. O alimento, ou ele nos nutre, ou ele nos mata. É simples assim. Então, o que eu escolho ou vai me nutrir ou vai me matar. E aí, você poder fazer uma escolha
consciente, porque você está apto a mastigar aquilo que você gostaria de mastigar, é uma coisa. Você ter que optar pelo alimento que não é saudável, pela possibilidade de não ter como mastigar aquele alimento, e aí é o que a gente fala assim, até que ponto vale a pena não ter uma atitude de mudar esse estado de saúde bucal, mudar essa mastigação, porque isso vai refletir em todas as outras áreas. Exato, para não se acostumar com isso, né? Vou pedir agora para você que está no nosso canal aí, ó, curtir, dá um like aí, vamos embora compartilhar, se inscreva no nosso canal do YouTube, segue a doutora Gui também, que lá também com certeza tem muitas dicas de alimentação, de saúde e, por que não, longevidade com muito mais saúde, não é isso? Emagrecimento. Isso, porque todo mundo quer é viver mais, melhor, se sentir mais bonito, realmente ter prazer em estar vivo em cada momento do dia a dia, né? Desfrutar desse privilégio, né, de estar vivo, né? E eu quero falar uma coisa para você. Sabe o que me chama a atenção muito nessa imagem aqui? É porque ela é real, é possível e a gente consegue não apenas com ele, mas com todas as pessoas que estão vivendo e que querem, que sabem que merecem viver essa transformação. Minha pergunta para você agora, se você precisa viver essa transformação, está esperando o quê para dar esse passo tão importante na sua vida? E se você conhece uma pessoa que necessita viver essa transformação, num gesto de amor, envia esse aviãozinho, vai lá e chama a pessoa, cara, tá esperando o quê para viver isso? Ou fala para a pessoa que você gosta muito, vamos junto que eu vou te dar o apoio que você precisa para você realizar o seu sonho. E aqui a doutora Gui tem uma coisa muito da hora, hein? Os pais dela tratam com a gente, né, doutora Gui? Ó, que demais, cara. A gente ficou feliz demais de saber disso, pela oportunidade. Vou bater um papo com seus pais também sobre você. Adorei conversar com você, muito legal. Sim, uma visão muito legal. Ai, que legal. Ah, então tá lá assistindo, vai assistir. Ele ficou se achando quando colocou o dente. Ele tinha falta de dente. Que legal. Ficou se achando. Mudou muito a autoestima dele. Foto também, ele não tirava foto sorrindo. Só sério. Aí hoje em dia a gente sempre fala, pai, sorri, aí ele dá aquele sorrisão. Nem precisa mais mandar, né? Que bom, que gente, bom. Ó que depoimento da hora isso daqui. Ela falando do pai dela, imagina a quantidade de pessoas que não sorriem. E que muitas das vezes, doutora, deixa de falar emoções, sentimentos para as pessoas tão próximas por vergonha, né? Imagina, uma foto fala muito. Imagina tirar as fotos sem sorrir. Passa 1, 2, 3 anos, só buscar foto, não tem foto sorrindo com a pessoa. E você imagina a dor dessa pessoa de não sorrir nas fotos. Como que ela está se sentindo, não é? A limitação de não poder ser espontânea, né? Que bacana. Tem que estar sempre se segurando ali pra não sorrir. E eu tenho certeza que ele tá mais feliz, mas a família inteira tá muito mais feliz por ele também, não tá? Muito mais legal tirar foto com ele agora. Ai, que legal. Que legal, parabéns pra vocês, pra ele por se permitir, né? Porque eu sempre falo assim, é tão gostoso a gente superar, conquistar algo que nos incomoda e que incomoda bastante, não é isso? Exato. E tudo é muito questão de prioridade também, né? A gente colocar isso como uma prioridade. Estavam falando de escolhas, né? E é uma escolha você se colocar como prioridade, cuidar da sua saúde, investir, é um investimento, mas é tudo questão de escolha. E você pensar na sua saúde em primeiro lugar. Que não tem preço. Você voltar a viver com um sorriso, abraçar, beijar, tirar foto, se alimentar. Isso não tem preço, Qualidade não tem. de vida. E outra coisa, se a gente pensar ao longo da nossa vida, quantos investimentos bobos que às vezes a gente vai, que a gente investe, gasta e sem retorno. As pessoas são assim. muito impulsivas, né? Então fazem muitos investimentos no impulso. E às vezes, quando é questão de saúde, a pessoa espera ele não ter mais jeito para poder tratar. Ele não se prioriza, Cuida não é de verdade? todo mundo que está ao redor e se deixa por último. Eu atendo muitos pacientes que os casos poderiam ser facilmente evitados se tivessem em acompanhamento, em tratamento, mas só vai cuidar quando o problema já não tem mais como, já não tem mais jeito, tem que cuidar aí e vai procurar. E às ajuda. vezes não para pensar naquele princípio da máscara de oxigênio. Se preocupa com os filhos, quer dar o melhor para os filhos, mas esquece que se ele não se cuidar, se ela não se cuidar, ela não vai estar ali depois para cuidar dos filhos. Então, é uma questão realmente de se colocar como prioridade, porque primeiro você precisa estar bem para poder cuidar de outra pessoa. Sim, eu vejo muitos pais que têm filhos pequenos, né?
e preocupam muito com a alimentação dos filhos pequenos e a alimentação deles está péssima. Eu falo e o exemplo que você está passando. Daqui a pouco o filho vai crescer e vai querer comer as mesmas coisas que você está comendo. Então é o exemplo. É se priorizar mais, se amar mais, se cuidar mais e dar bons exemplos, não é isso? Com certeza. As palavras inspiram, mas o exemplo é que arrasta. E a gente poder usufruir disso, porque a gente sabe que o nosso corpo é uma máquina. A gente precisa se alimentar bem, fazer exercício físico, cuidar da mente da gente também. É tudo um conjunto. E tem coisa melhor que a gente investir cada um na sua máquina, não é isso? Isso que importa de verdade, né? O maior valor da vida é a nossa máquina. Porque para você viver com qualidade de vida, né, para você viver bem, você tem que investir na sua máquina, tem que se cuidar, não tem É uma jeito. engrenagem, nenhuma coisa dependendo da outra. E tudo se resume a escolhas. Todo dia a gente acorda e a gente precisa fazer boas escolhas. E a gente tem que aprender também a comemorar as nossas vitórias, não é isso? É tão bom a gente fazer as escolhas certas e comemorar. Exatamente. Às vezes a gente fica esperando perder não sei quantos quilos e não curte o processo de perder um pouquinho, né? E de ir comemorando essas conquistas, né? Valorizar, celebrar, para que você se sinta estimulado a continuar, né? Às vezes você não perde nenhum quilo naquele mês, mas você já mudou tantos hábitos, então você tem que comemorar a mudança de hábitos. Às vezes é um refrigerante que você cortou, as frituras que você diminuiu de consumir. Então isso também vai construir os seus resultados no futuro, né? Hábitos. Então a gente tem que comemorar também até as pequenas vitórias. Que legal. Tem uma pergunta aí, Aleph? Temos. Primeiro, Leila Betcher falou, essa nutricionista é sensacional. Aê, parabéns, mesmo. mesmo. Muito bom. E Flávia perguntou, coloca essa prótese... Sua xará? Xará. Coloca essa prótese e já pode sair comendo de tudo? Não quebra? Como é que funciona? Última pergunta. É isso aí. Vai colocar prótese, vai sair comendo sim tudo pela frente. Porém, como geralmente as pessoas já estão há muito tempo sem dente, ela leva um período para a musculatura se adaptar. E isso é um período normal e rápido, tanto para se alimentar quanto para poder falar, porque a musculatura da bochecha, da língua, ainda não está adaptada por ter dentes fixos. Está acostumada com próteses removíveis e tirar e colocar. E às vezes tem ainda cacuete, né? Tem pessoa que tem cacuete de segurar, com medo da prótese pular, fica alguns cacuetes no lábio, na bochecha. Mas isso é normal e passa rápido também. E ela não está acostumada ainda com a força e a potência mastigatória que ela adquire depois que ela instala essas próteses fixas. A outra prótese, a dentadura tradicional, ela tem uma mastigação muito instável, né? E aí ela tem que realmente se adaptar àquela nova realidade, mas a gente acostuma rápido com o que é bom, né? E tem uma coisa muito legal sobre isso, essa adaptação da mastigação, que os pacientes relatam que eles vão escovar dente e eles querem botar o dedo para tirar. Aí eles puxam, mas não sai mais, né? Porque é muito legal, você imagina, você tirar os dentes para escovar e de repente escovar normal. Fala assim, normal, porque o normal é escovar dente com dente na boca, que é fixo, né? Então é muito legal isso. Perguntaram também se muitos pacientes relatam essa mudança depois da alimentação, depois de fazer o tratamento. Olha, eu posso afirmar, se não for 100%, é algo muito próximo a 100% que os pacientes falam que estão emagrecendo. E, para mim, mais importante que estar emagrecendo é quando fala assim, eu estou me sentindo mais bonito, eu estou me sentindo mais bonita, eu estou me cuidando mais. E chegam a falar, eu estou beijando mais. Quando falo estou beijando mais, eu falo que chegou um ápice de transbordar amor, né? Porque beijo é amor, é carinho, né? Então, quando as pessoas falam, estou beijando mais, eu falo, cara, passou alimentação, passou beleza, passou tudo, e atingiu a alma da pessoa e ela está transbordando muito mais amor pro mundo. Muitos falam, eu estou me amando mais. E isso é muito legal também. Que é o transbordo de amor, então é muito legal isso. Acabou as perguntas? Queria ficar falando mais tempo com a doutora Gui aqui, foi muito legal esse papo. Foi legal pra caramba. E a gente fica feliz porque a gente quer realmente conscientizar. Não apenas que nosso trabalho é estética, a gente adora estética, mas muito mais importante que a estética é a função da mastigação e como que a função mastigatória altera a saúde como um todo. E alterando a saúde como um todo, a gente aumenta a longevidade das pessoas e aumenta também o humor, aumenta a alegria, aumenta amor e transforma o mundo dessas pessoas, né?
É o que a gente falou, né? A autoestima vai puxando. Se você se ama mais, você vai querer se cuidar mais, você vai fazer uma atividade física, você vai querer comer melhor, você vai querer emagrecer, você vai querer se sentir bem. E aí você imagina milhares de pessoas fazendo isso para começar a transformar o mundo, você concorda? É muito legal. As pessoas mais felizes deixam o mundo mais feliz também. Exatamente. Você tá bem com você mesma. Tudo dá certo, não é? Muito legal isso. Um prazer enorme ter você aqui com a Prazer todo gente. meu. Foi demais, aprendemos, ouvimos. E um olhar tão apurado, Tão bacana, né? diferenciado. Tenho certeza que os seus resultados, assim como os nossos, são conquistados por amor, por aquilo que você faz. Porque você passou o tempo inteiro isso, né? Muito legal. Quero falar que nós estamos sempre à sua disposição. Conte sempre Sim, conosco, sim. se você precisar. Amei o convite, fiquei muito feliz. Eu acho que o que a gente mais precisa para que as pessoas comecem a entender a importância da mastigação é falar sobre isso. E o nosso papel como profissional da saúde é exatamente espalhar essa mensagem, né? Por ser algo que é tão despercebido, tão poucas pessoas falam sobre. Então, nós, como profissionais da saúde, temos que espalhar essa mensagem. E a importância desse papel multidisciplinar também, né? Um puxando Isso o aí. outro, porque tá tudo interligado. Exatamente. Exatamente, está tudo interligado e a gente sabe que juntos a gente consegue transformar muitas vidas, milhares de vidas, e tudo parte da conscientização. Uhum. Porque ninguém muda se não tiver consciência que tem como mudar e o que essa mudança vai provocar na vida dela, primeiro na vida dela, e em seguida da própria família, das pessoas à sua volta, né? Então isso é muito legal. E é aquilo que a gente estava falando, uma mulher, às vezes, que leva o alimento à mesa, que prepara o alimento para toda a família, às vezes faz as escolhas do alimento que vai nutrir a família inteira de acordo com as possibilidades dela de mastigação. Então, é a gente olhar também para a gente, em cuidado com a gente, para refletir na vida do outro, né? É fundamental. Eu não posso deixar de perder essa oportunidade de falar aqui, porque a gente vê homens e mulheres batalhando pela casa, pela família, e tá certo, tem que fazer, Sim. só que sempre se colocando lá para os últimos planos, não se priorizando nunca. E quando a gente não se prioriza, talvez em algum momento a gente não esteja presente para cuidar das pessoas que a gente mais ama. Às vezes a gente pensa muito no material, né? Mas a que custo? Se Isso você aí. for, e tudo isso vai ficar. Se você não tiver qualidade de vida para usufruir, né? Para poder E aproveitar. quem vai cuidar das pessoas que você mais ama, se você não estiver por aqui? E se você não estiver feliz para usufruir tudo aquilo, nada vai fazer sentido, Sim. né? Pô, feliz demais, muito obrigado. Muito obrigada por sua Espero- presença, adoramos. Espero mesmo que vocês tenham entendido a importância, como está tudo interligado, a mastigação, a alimentação, e que juntos, O emagrecimento. todos nós aqui juntos com você aí, podemos transformar a vida de milhares de pessoas. Não é isso, doutora? Com Segue a certeza. doutora lá, dá o like, vai ser demais isso daí, galera. Conhecer alguém, indique, e que a gente, todos nós estamos prontos para ajudar. Isso aí. A doutora ajuda no emagrecimento, fala pra galera aí. Emagrecimento, hipertrofia, prevenção e tratamento de doenças crônicas não transmissíveis. Inclusive, tem algumas dicas sobre a mastigação, que pode ajudar Oh, que as legal. pessoas a mastigar um pouco mais Que lento, legal, né? Agora, olha só, agora. dica de mastigação com a doutora aqui. Primeira dica é cuidar dessa parte dentária, né? Porque se você sente dor, se você só consegue mastigar de um lado, isso consequentemente vai prejudicar a qualidade da sua mastigação. Então essa é a primeira. Cuidar dos dentes, preferência aqui na Freire, né? Fazer uma escolha boa. E a segunda dica é você preparar, né, a sua alimentação com calma e, de preferência, quando for comer, a gente fala de comer com atenção plena, né? Na hora de sentar, esquecer um pouquinho o celular, a televisão. Uma coisa que facilita a gente a comer mais rápido e não prestar atenção no que a gente está comendo é quando a gente come no modo automático. E uma das coisas que favorece a gente a comer no modo automático é quando a gente come mexendo no celular. Porque o nosso corpo não foi programado para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Se a gente faz, uma delas tá no modo automático. Então, se eu tô no celular e eu tô comendo, eu não tô nem vendo o que eu tô comendo, e muito menos a velocidade que eu tô comendo. Então, a segunda dica é você comer com calma. Sentou ali para comer, larga um pouquinho o celular, come com calma. Diminui a quantidade de líquido também que você consome junto às refeições. Se precisar tomar alguma coisa, dê preferência sempre para água, mas tenta tomar um pouquinho depois de comer ou um pouquinho antes de comer. Mas como a gente falou mais cedo,
o líquido vai diluir ali o que você está consumindo e, consequentemente, você vai mastigar menos. Se você mastigar menos, você vai demorar mais tempo para se sentir saciado. E a saciedade está muito relacionada com o emagrecimento, né? Como a gente falou. Então, outra dica também é quando sentar para comer, deixar os talheres um pouquinho, né? Levou a comida à boca, descansa os talheres um pouquinho, né? Dá com calma. Às vezes a gente termina de comer, já pega outro, já fica ali pronto. Então, descansa os talheres um pouquinho. E tenta, né, se for possível, a gente sabe que com a vida corrida nem todo mundo consegue, mas separar pelo menos uns 20 minutinhos para poder comer. Tem gente que come 5, 10 minutos. Então tenta comer mais lentamente, uns 20 minutinhos é suficiente. Caraca, legal, aprendi muita adorei, coisa agora, hein? Adorei. Ô, doutora, eu procuro tomar água 1 hora antes ou 1 hora depois, é certo isso? Ótimo. Aham, é um ótimo hábito. Porque isso eu já faço há muitos anos. Tô fazendo certinho. E como que eu escolho os alimentos do meu prato? Porque há muito tempo atrás eu ouvi falar assim, o prato quanto mais colorido for, Isso. ele está mais completo. É verdade isso ainda? É verdade. Um bom prato tem que ter uma quantidade bacana de carboidrato, uma boa fonte de carboidrato. Aí pode ser o famoso arroz e feijão, né, que é muito saudável, batata, um macarrão, dando sempre preferência aos alimentos integrais, mas quando não for possível, se tiver sempre uma saladinha ali no prato, é ótimo. De preferência que essa salada tenha uma folha, né? Então, um alface, uma couve, né? aham, exatamente. Então tem que ter ali uma saladinha, de preferência que ocupe metade do nosso prato. Uma porçãozinha de carboidrato, pode ser o arroz com feijão, ou o arroz, ou a batata, ou a mandioca, algum tubérculo. E proteína, é essencial que a gente consuma proteína, de preferência em todas as refeições, né? As carnes, ovos, leite derivados. Legal, Isso compõe que um ótimo. prato completo. Gente, foi demais Foi isso demais aqui. isso, hein? Aprendi muita coisa. Amei! Em relação a ovo, vou aproveitar, né? Em relação a ovos, existe uma quantidade mínima por dia, não tem? Como é que é isso, doutora? A quantidade é sempre muito individual, né? Porque a quantidade de tudo que a gente consome depende do nosso peso, necessidade do nosso calórica, gasto, né? exatamente, o gasto calórico, o tipo de rotina também. Então não tem uma quantidade mínima e nem máxima específica para cada Legal. tipo de pessoa. Tem gente que 2, 3 ovos por dia tá mais que suficiente, tem atletas que consomem mais de 20 ovos por dia. Então a quantidade varia muito de acordo com o objetivo. O importante é consultar o E nutricionista. quais alimentos eu que seja devo feito. fugir? Tem algum alimento que a gente deve fugir? Por quê? Na hora que a pessoa está com muita fome, desesperada, geralmente a gente come o que tiver pela frente. E eu fico imaginando a pessoa com muita fome que não consegue se alimentar direito, porque sente dor, porque usa prótese, falta dente, e a pessoa vai, o que tiver vai jogar para dentro. E aí, existe alimento que a gente tem que fugir? Que a gente tentar assim, o máximo possível? É, assim, na verdade não existem alimentos vilões e mocinhos, né? Tudo depende do contexto que a gente insere, da quantidade que a gente consome e da frequência que a gente consome também. Então não tem um alimento que é vilão, porque se você consumir uma vez ou outra, aquilo ali não vai ter um impacto na sua saúde do que teria se você consumisse todos os dias, em grandes quantidades, exatamente. Mas tem alimentos que são mais industrializados, que são mais ultraprocessados, que vão ter uma quantidade maior de açúcar, de sódio. Então, o ideal é a gente evitar estar com esses alimentos na nossa rotina, né? Então, deixar para bem de vez em quando. Exceções. E a gente consegue saber muito isso olhando os rótulos, que é um comportamento que todo mundo deveria ter, né? Sempre que for pegar um produto do supermercado para colocar no carrinho, dá uma olhadinha ali na lista de ingredientes, o que está por trás daquele alimento. Olha ali a tabela nutricional, a quantidade de sódio, se tem uma quantidade bacana de proteínas, de fibra naquela porção daquele alimento. Inclusive, eu acho que isso tinha que ser ensinado em todas as escolas, desde que a gente é pequenininho, a ler os rótulos. Que legal. Olha, adorei, aprendi um monte de coisa. Vou mudar até a forma de eu me alimentar, vou melhorar. Porque conhecimento é para isso, né? Quando a gente adquire um conhecimento, a gente tem que botar em Se prática. não colocar em prática, não tem sentido, né? É isso aí, instrução é para isso. Legal. Curtiu? Gostou? Fala para mim, Aleph. Muito bom. Aprendi bastante. Tem alguma dúvida com a doutora? Não, devo aprender bastante. Muito conhecimento. Então tá jóia. Doutora, obrigado por tudo, obrigado pelo carinho, obrigado Amei pelas estar aqui. instruções, Com pelas certeza informações. haverão outras vezes. Podem contar comigo. Eu muito obrigado mesmo. Valeu, galera. Espero que tenha curtido. Dá o like aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo.